9h03. Hoje, dia 8 de setembro de 2018, está no ar o programa Direto ao Assunto. Recebendo hoje o pastor Patrocínio, natural de Montes Claros, Minas Gerais. Antônio José do Patrocínio mora em Formiga há 21 anos. E em 1999 fundou na cidade a Igreja Assembleia de Deus. É casado com Jandira Maria e pai de 3 filhos, André, Patrícia e Alex. Antônio formou-se em filosofia pela Faculdade de Mogi das Cruzes em 1992. Graduou-se também em teologia pela Faterbom, Faculdade de Teologia de Santo Amaro, São Paulo. Em 1995 foi coordenador pedagógico das Faculdades de Filosofia de Lorena, Minas Gerais, e no ano de 1996. Pastor Patrocínio é professor de teologia na extensão de Formiga, o pastor da Assembleia de Deus na cidade, localizada na Rua Marechal Deodoro, número 478, que é sede do ministério composto por 10 igrejas espalhadas pelo município. Bom dia, Helder Fernandes. Bom dia, Flaviano Costa. Bom dia, ouvintes da 93, direto ao assunto. Lembrando que essa entrevista estará disponível no canal no YouTube na próxima segunda-feira, direto ao assunto, entrevista com o pastor José do Patrocínio. Bom dia, pastor. Bom dia, ouvintes da 93. É uma alegria para mim poder participar dessa entrevista aqui na emissora, que esse assunto, direto ao assunto, né, que é o programa. Para mim é uma alegria poder estar aqui sendo entrevistado aqui pela emissora. Bom, então começando o programa, pastor, nós vamos falar um pouquinho, vamos voltar lá atrás, vamos lá em 1999. O senhor chegou em Formiga nesse ano? Eu cheguei em Formiga em 1997. 97. Eu fui enviado a Formiga, representando o Ministério da Assembleia de Deus de Divinópolis, para dar sequência ao trabalho aqui em Formiga. E o senhor ficou em Formiga de 97 a 99, era Assembleia de Deus? Assembleia de Deus de Divinópolis. Já fazendo um trabalho como pastor. Depois, em 99, o senhor fundou a primeira igreja. Local. A nossa cisão com o Ministério de Divinópolis foi por causa do crescimento da igreja, e o Ministério ele tolhia muito o desenvolvimento do trabalho aqui em Formiga. E por ser uma Formiga, uma cidade já de porte médio, com mais de 60 mil habitantes, eu achava que a Formiga precisava desenvolver o Ministério Evangélico. E atrelado ao Ministério de Divinópolis, Divinópolis não tinha tanto interesse no crescimento do Evangelho aqui na nossa região. A Igreja Assembleia de Deus é a primeira igreja, a maior igreja evangélica do país, né? A Assembleia de Deus no Brasil é a maior igreja, ela tem 40 milhões de membros no Brasil. E é uma das primeiras também da formação do protestantismo? Isso. Aqui no Brasil, a Assembleia de Deus foi fundada por um missionário sueco, Daniel Berg Gunavin, em 1910. Foi o início da Assembleia de Deus em Belém do Pará, onde fundou-se a primeira igreja evangélica da Assembleia de Deus. Antes não tinha o nome de Igreja Evangélica da Assembleia de Deus. A igreja o nome não era esse. A igreja começou com um nome diferente. Sim. E agora ela foi registrada em 1911 como Igreja Evangélica da Assembleia de Deus. Pastor, a gente acompanha algumas coisas da reforma do protestantismo e existem algumas polêmicas, enfim, que não cabe agora entrar isso no programa, mas o senhor é considerado o pastor querido da sociedade por não entrar em polêmica, em política e brigas. O senhor até, a gente estava conversando fora do ar, o senhor tem muita amizade com o padre Aurélio Pereira. E como foi caminhar? Porque existe na história, existe uma rixa, né, entre o catolicismo e as igrejas evangélicas, ou os crentes, dizendo assim. E muita gente teve até algumas brigas, algumas coisas que vêm desde a época da Inquisição, quando Martim Lutero começou essa reforma. O senhor conseguiu passar por um período que lá, 1999, 2000, 2001, ainda existia essa rixa. E conseguiu manter essa harmonia entre as duas igrejas. Eu vejo por um ângulo o seguinte, que o Evangelho tem que ser anunciado. E as diferenças de uma denominação pela outra,
o que nos une é que nós temos que preservar. O que nos separa, nós temos que abolir. O que nos une é bem maior do que o que nos separa. É bem maior. Então eu sempre olho por esse prisma. Nós temos muito mais coisa que nos une do que coisas que nos separam. Então eu tenho convívio bem com os padres, que todos passaram por aqui. Inclusive tem amizade com o padre Aurélio, que foi um grande amigo. E durante um período que ele trabalhou aqui conosco, hoje ele está em outra região, em Lavras. E eu sempre tive um relacionamento muito bom com os padres. Por quê? Porque eu vejo que é o seguinte, todo mundo está trabalhando, está fazendo o seu trabalho, pregando o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho. Né? Ou o Evangelho alguém prega por interesse, de alguma forma, o importante é que o Evangelho tem que ser pregado. E eu não gosto de rivalidade doutrinária, ensinamento doutrinário, porque nós temos que preservar aquilo que Jesus disse, nós temos que viver em paz uns com os outros. Né? Então eu acho que as diferenças não são a causa de nós nos separarmos, não. Tem muito mais coisa importante para nos unir. Pastor, como o senhor chegou em Formiga, o senhor era um missionário. Hoje a Assembleia de Deus de Formiga, ela tem missionários tanto no Brasil quanto no exterior? Sim, nós tínhamos, quando nós iniciamos a obra missionária, nós começamos com 5 missionários em Cuba. E como a necessidade de pregar o Evangelho em outras nações é muito importante, porque o ID da Bíblia é para pregar o Evangelho a toda criatura. Sim. E nós ampliamos esse número de missionários, nós chegamos a ter 31 missionários em 11 nações do mundo. E aquilo foi onerando por causa da nossa economia, e nós já não tínhamos mais condição de manter esse número de missionários. Então nós fizemos uma redução dos missionários. Esses missionários são mantidos com as doações. Nós fazemos um sistema de doação de missionário. E essas doações, elas são feitas voluntárias. Sim. Então a pessoa assume um compromisso de doar para um missionário em determinada nação, e nós acolhemos isso. Nós gastamos por ano com a obra missionária em outro país, 130 mil reais são empregados na obra missionária de outros países. Porque a obra missionária ela é prioridade no reino de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho para outras nações. Então é uma ordem dada por Jesus, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós visamos essa ordem como a prioridade da igreja de Jesus aqui na terra. Então nós precisamos fazer isso. Então nós temos missionário hoje, não temos essa quantidade que tínhamos há 3 anos atrás, devido à economia do país, mas nós continuamos mantendo missionário em 5 nações do mundo. Nós temos 5 nações onde nós possuímos missionários sustentados pela Assembleia de Deus de Formiga. Quais são os países? Nós temos Eslovênia, nós temos o missionário Abimael, o pastor Abimael. Nós temos no Timor-Leste a missionária Elisama. Nós temos em Guiné-Bissau também a missionária Elisama, que ela trabalha nas 2 áreas. Nós temos o missionário Eduardo em Portugal. Nós temos o missionário no Peru, pastor Joaquim Rolim, e temos a obra missionária aqui no Brasil, no Vale de Jequitinhonha. Nós temos 3 missionários, e um aqui na Serra do Cipó, um missionário que morou aqui conosco e está agora trabalhando naquela região. Nós mantemos eles lá. E quando se trata de Formiga, vocês fazem algum trabalho de ressocialização das pessoas? Porque quando a pessoa chega a procurar a igreja, alguns procuram Deus, outros procuram o acalmo para a alma. Sim. Como que vocês recebem essa pessoa que está de repente com algum problema com droga, com álcool? Tem algum trabalho de ressocialização? É interessante essa pergunta do Helder, porque umas pessoas chegam procurando Deus, aquela história que vai pelo amor, pela dor, né? Sim. Outras pessoas chegam procurando a calma, alento para a alma, outros querendo pagar dívida, se livrar de processo, sair fora da esposa, né? E como que o senhor lida com essa adversidade dentro da igreja e saber conhecer, será que esse aqui está aqui
Não está aqui para falar para a família que parou de beber, que está tudo bem, que não vai fazer mais bagunça, não é só marketing? Nós temos uma área de atendimento na segunda e terça-feira, que nós marcamos horário determinado para a pessoa ir lá, expor os seus problemas, as suas dificuldades, e ali nós passamos para os nossos departamentos, para visitas, para acompanhamento. Então nós estamos sempre abertos para receber essas pessoas, se a área é uma área... nós agora estamos criando uma área financeira. O que é a área financeira, pastor? Nós temos uma equipe de empresário que, quando a pessoa chega com problema financeiro, inclusive eu trabalhei na área de empresário, que em Divinópolis eu tive uma empresa. Eu tinha Esquadrilha de Metálica Gradil Limitada, que quando eu assumi a igreja eu tive que fechar a empresa. Então eu fiz curso no Sebrae para poder abrir a empresa. Trabalhei 7 anos em Divinópolis com essa empresa. E nós montamos uma assessoria para pessoas que começou um negócio e não deu certo. Inclusive para 2019 nós temos um seminário de empreendedorismo realizado pela igreja. Nós já convidamos empresários que trabalham nessa área para fazer essa orientação para novos empreendedores que começam um negócio, né? Porque nós percebemos que às vezes a pessoa inicia na área empresarial, mas ele não tem nenhum preparo, nenhum treinamento, falta suporte empresarial para poder gerir o seu negócio. Então nós estamos filtrando essa área e ano que vem, se Deus nos permitir, nós queremos ter esse seminário de empreendedorismo aqui na nossa igreja. Eu ia citar mais para o final do programa, mas como o senhor disse sobre esses seminários, esse suporte que os empresários, que a igreja dá para jovens empreendedores, são um dos galhos da igreja. Além de cultos, de oração, enfim, um dos galhos da igreja é esse suporte às famílias, esse suporte às empresas, esse suporte à sociedade. E uma coisa que eu tenho acompanhado o trabalho, não só da Igreja Assembleia, mas também da Virgínia, de todo o pessoal, que é a implantação do JUAD. Eu queria que o senhor explicasse para os ouvintes o que é o JUAD hoje. O JUAD, nós focamos numa visão que o JUAD é internacional. O JUAD, a sigla diz Juniores e Adolescentes. E esse projeto, nós abraçamos esse projeto de uma extensão nossa lá de São Paulo, de Andradina. Nós trouxemos essa visão para nós porque nós temos as crianças que ultimamente elas são vulneráveis e precisam de orientação. E o JUAD ele foca 3 colunas, que é cidadania, obediência e formação, né? Cidadania, obediência e serviço. Formação de caráter. E o caráter de Cristo. Formar o caráter de Cristo nessas crianças. Então essas crianças, elas são atendidas pela igreja. Em Minas Gerais, nós temos só 2 bases JUAD. Uma em Uberlândia e essa em Formiga. Inclusive, a de Formiga, nós temos mais alunos, mais pessoas, membros, do que Uberlândia. Nós temos 285 crianças. Isso sem contar que Uberlândia cabe 10 formigas lá dentro. A cidade é muito maior, né? E nós fomos surpreendidos com o crescimento, porque o JUAD começou esse ano, nós começamos em fevereiro. Sim. Então, hoje nós temos quase 300 crianças. E é uma formação anual? A formação é trimestral. O Juniores 1, que é de 7 a 10, Juniores 2 de 10 a 13 e os adolescentes de 13 a 17. Isso pode ser gradativo? Por exemplo, Juniores 1 passa para Juniores 2 e vai subindo como se fosse escalas, graus? Quando a idade passa, por exemplo, Juniores 1 faz 10 anos, ele passa para Juniores 2, que é de 10 a 13. Então vai formando. E hoje nós ainda estamos com um número pequeno, eu creio que até 2019 nós temos mais de 500 JUADs. Por quê? Porque nós ainda não temos uma estrutura para acolher todos que nos procuram, inclusive não fazendo propaganda em rádio, em televisão, em nenhum meio de comunicação. Por quê? Porque nós estamos ainda em formação
de um grupo maior de monitores, porque só monitores nós temos 40 monitores. Então, para lidar com essas crianças. Nós fizemos um desfile aqui no primeiro 6 de junho, com as nossas crianças, e fizemos um trabalho no sábado retrasado aqui na praça. As crianças estavam na rua, e elas apresentando o que elas aprenderam lá na base do JUAD. Existe no JUAD, existe um propósito parecido com o escoteiro, com o militarismo, porém com os princípios bíblicos. Isso, uma formação de caráter. Existe, porque a formação da criança, nós já ensinamos a criança a obedecer. Formar ordem unida, né? Formação, patriotismo, que é civismo, né? Nós, na primeira base nossa, nós levamos as crianças a conhecer a história da cidade. Não é só uma formação espiritual. Não, formação cívica. Formação cívica. Então levamos ela a conhecer a história de Formiga, os lugares importantes de Formiga, lá no Cristo, na Praça São Vicente Ferro, aonde a cidade começou a crescer, explicando para eles a história de Formiga. Então é um civismo, nós ensinamos eles a ser um cidadão orientados civicamente, né? Ensinamos a obedecer às leis, né? Então todas a cidadania, que é a formação de cidadania, nós passamos para eles, né? Através do JUAD. E o interessante é que isso é um trabalho importante na área de prevenção, com crime, com droga, na prevenção, da formação de caráter de pessoas melhores. Exato. Inclusive, Fabiano, nós temos dentro do JUAD, nós temos pessoas de várias classes sociais. O JUAD não tem, é interdenominacional, seja de qualquer religião, de qualquer classe social, porque o importante para nós é dar um suporte para essas crianças, agregar essas crianças e dar um suporte para elas, porque elas serão o futuro de amanhã, né? Sim. Nós queremos resgatar essas crianças para que o nosso país amanhã tenha uma geração diferente, né? Nós queremos isso, esse é o nosso trabalho, que formar uma geração consciente para desenvolver a sua cidadania. Aquele pai, aquela mãe que tem interesse de conhecer o trabalho de vocês, não só da igreja, mas também do JUAD, pode procurar o horário de atendimento sobre esse assunto lá direto na igreja do Marechal Deodoro. Exato. Nós temos todo sábado a aula do JUAD ministrada lá no Patronato São Luís. Ela começa às 14 horas. As mães que quiserem conhecer o trabalho do JUAD, elas são muito bem-vindas, os pais. As crianças começam às 2 da tarde e vai até às 5 da tarde. Então, quiser assistir uma das nossas aulas, a formação, como é procedida. Inclusive, nós temos, durante esse período de formação, nós temos alguns passeios que fazemos com as crianças. Nós tivemos com eles no zoológico em Belo Horizonte. Bacana. Né? Levamos lá, acho que 3 ônibus para levar as crianças, né? E no fim do ano agora, nós vamos fazer uma colônia de férias com eles, né? Nós vamos levar para uma terma, já estamos contratando um local. Terma dos Laranjais. Isso, para levar as crianças, onde nós vamos ter ali um período de recreação, de atividade com as crianças durante esse período. Pode levar os entrevistadores da rádio também, ter um período de recreação? Vocês são convidados, né? Nós já passamos da idade. Se vocês tiver criança, é bom elas participarem. Mas independente de religião, pode participar desse movimento com vocês lá também? Pode. O JUAD, ele é interdenominacional, não tem uma denominação. A formação que nós passamos para ele é uma formação de Cristo, né? Formação do caráter de Cristo nas crianças. O telefone de contato, a gente já conseguiu aqui onde acontece o JUAD, o telefone de contato para as mães que quiserem se cadastrar ou matricular o seu filho. Tem as redes sociais aqui, acontece no Patronato São Luís aqui em Formiga. O telefone de contato é 99921-9007. Tem as redes sociais também, juad.org, e tem a página no Facebook também, JUAD Formiga, para quem tiver interesse aí. Flaviano, um intervalo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para a gente falar com o pastor José do Patrocínio. 9h30, de volta com Direto ao Assunto, recebendo hoje o pastor José do Patrocínio, presidente da Igreja Assembleia de Deus de Formiga.
Helder Fernandes. Lembrando que este programa vai estar disponível no YouTube na segunda-feira. Agradecendo mais uma vez a Vídeo Zoom, que faz o registro aqui com os nossos entrevistados. Direto ao assunto no YouTube. Assista, compartilhe, curta. E a gente faz um trabalho bacana, trazendo aqui membros, pessoas da nossa sociedade, das mais diferentes áreas, para trazer um pouco daquilo que eles fazem em prol da nossa sociedade, não é isso, Flaviano? Isso, olha, antes de voltar agora, eu recebi um telefonema de uma ouvinte, me perdoa porque eu não perguntei o nome, falando que admira o trabalho da Igreja Assembleia de Deus e de outras igrejas, e como o senhor disse, que o senhor tem amizade com padres, com pastores, não vem ao caso o programa hoje questionar nenhum fato de religião, até porque a religião uma ideologia que às vezes separa mais do que une, né? Mas ela deu uma sugestão para o senhor de unir algumas igrejas para algumas palestras em igrejas, tanto a católica quanto a evangélica. Eu estou só transmitindo o recado, que na verdade isso já foi respondido no início do programa. Pastor José do Patrocínio, direto ao assunto agora. A gente tem acompanhado através das mídias, através das televisões, dos jornais, enfim, algumas igrejas usando, não vou citar denominação nenhuma porque é uma opinião pessoal minha, usando da fé do povo para se enriquecer. O que o senhor acha disso? Olha, o evangelho não é fonte de lucro, não. Não é fonte de lucro? Não. A Bíblia, ela é clara. Diz que o obreiro, ele é digno do seu salário, mas não é fonte de lucro. E as pessoas que usam o evangelho para enriquecer, eles estão na contramão da Bíblia. Porque a Bíblia, ela não ensina essa exploração financeira. Eu acompanho isso com muita tristeza, porque muitos, em vez de pregar o evangelho, fazer prosperar o reino de Deus, às vezes ele quer ter um reino pessoal, né? E muitos deles se enriquecem com o evangelho. Recebe a glória aqui na terra e esquece que Jesus disse que a glória deveria ser. O apóstolo Paulo, ele foi um pregador do evangelho e ele deixa bem claro que o evangelho não deve ser uma fonte de lucro. Mas o senhor acha que essas igrejas, com esse status de igrejas ricas, bem sucedidas, não atraem novos membros, ou o senhor acha que isso não tem nada a ver com a religião? Olha, igrejas, geralmente essas igrejas que criam esse status, né? Por exemplo, a igreja não tem que possuir aparelho de televisão, concessão de televisão, né? Financiado com dinheiro dos fiéis. Sim. Né? Que nós não vemos com bons olhos essa ação da igreja, porque a igreja tem que pregar o evangelho, ela precisa pregar, ela tem que usar todos os meios possíveis para atingir as pessoas. Agora, o enriquecimento próprio, né, ninguém é ingênuo para saber disso, que a maioria desses que assim agem, eles estão sendo processados, estão sendo investigados por enriquecimento ilícito, né, usando o evangelho. Então não foi isso que Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou que nós devemos pregar o evangelho não como fonte de lucro, né? Jesus disse: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, né? Ele que era dono de tudo, criou todas as coisas, ele não enriqueceu na terra, né? Então o evangelho é para enriquecer espiritualmente a vida das pessoas. Pastor, o que o senhor acha da bancada evangélica na política? A gente não pode citar nome, porque nós estamos em período eleitoral, isso é uma lei, mas o que o senhor acha dos evangélicos, e até católicos eu acho que tem menos, né? Padres são poucos, mas pastores se candidatando à política. O senhor acha que é importante os cristãos estarem à frente do governo? Olha, eu vejo a bancada evangélica e todo segmento da sociedade tem que ser representado no Congresso Nacional, todo segmento. E a bancada evangélica, se a pessoa é pastor de uma igreja, ele não deve se candidatar. Por quê? Porque o pastor tem uma chamada ministerial dada por Deus. Então, se ele foi chamado por Deus, o trabalho que ele vai realizar
na obra de Deus é muito mais importante que na política. Então, se ele é um pastor de uma igreja, não deve aproveitar a sua popularidade para poder entrar na política. Porque existe pessoas na igreja que têm vocação política e pode realizar um trabalho em defesa do Evangelho. E eu não sei se você sabe, há inclusive alguns projetos no Congresso Nacional que uniu tanto os católicos como os evangélicos para defender uma posição que ia em contramão com o que nós cremos, que nós pregamos. Então há necessidade de ter uma representatividade, porque se não houvesse a representatividade, o segmento evangélico e cristão, ele sofre com leis que vai prejudicar o crescimento do evangelho. Pastor José do Patrocínio, a questão da legalização ou não do aborto, qual a opinião do senhor? Olha, a legalização do aborto é um atentado contra a vida. Nós, como cristãos, nós somos contra a legalização do aborto. E nós não é um caso de religião. Muitas vezes eles nos discriminam, falam que é por causa da religião que nós somos contra. Não. A vida, ela nasce lá no início antes de, quando a pessoa o óvulo foi fecundado, ele já tem uma vida. Então ali, se você atentar contra aquela vida, você está cometendo um crime contra a vida. E a legalização nada mais é do que legalizar o crime, matar crianças inocentes, indefesas. Nós temos um vídeo que nós passamos há pouco tempo na igreja, mostrando como é feito o aborto e a situação do feto sendo caçado no útero da mãe para ser morta, né? Defesa de uma criança indefesa que está em formação é um crime contra a vida. Então nós somos contra o aborto, nós somos contra a legalização. Pastor, voltando a esse tema da política, quando um pastor ele se candidata, ele toma frente de alguma frente política, seja ela deputado, seja ela senador, ele passa a defender os interesses não só daquela igreja, mas também do segmento religioso, como o senhor citou aí. E por outro lado, o senhor disse que não é legal um pastor tomar frente da política usando da influência que ele tem perante os seus membros, trazendo eles como eleitores também. Mas a igreja faz esse trabalho social em cima de formar novas pessoas para disputarem esses cargos eletivos? Olha, nós estamos em dívida. Eu sou secretário da Convenção do Estado e eu fiz uma proposta para a Convenção para 2019 de nós fazermos um fórum de cidadania. O que nós vamos fazer esse fórum de cidadania? Nós vamos preparar pessoas para assumir cargo político. Sim. Não pastor de igreja. Pastor não. Nós vamos formar pessoas que têm vocação política dentro da própria igreja para ser representante da igreja no Congresso Nacional. Então, essa formação, porque toda a área de atuação, você precisa ter formação, você tem que conhecer a área. Muitos entram na política, por exemplo, pastor de igreja que entra na política nunca participou, nunca foi um vereador, nunca foi um deputado, nunca foi um senador, não foi nada. Então ele entra lá dentro e fica perdido. Ele não tem conhecimento das leis, ele não tem conhecimento do trâmite legal do Congresso Nacional, do que se realiza denttra da política. Então é necessário que tenha uma preparação. Ele não está preparado para isso. Pastor, por favor. Só concluindo. Essa forma, vejo o senhor falar muito, e o senhor não fala só da Assembleia de Deus. O senhor está sempre ligado a outras denominações religiosas, a outros segmentos da nossa sociedade, não só em Formiga, como no geral. Então o senhor é uma pessoa muito inteirada, defendendo os direitos dos cristãos, não só da Igreja Assembleia de Deus. Olha, como cidadão brasileiro, né, nós temos que defender o nosso povo, né? Sim. E, infelizmente, essa classe política que nós estamos vendo aí, a situação do país, essa classe política que governou o país nesses últimos 8 anos, né, 12 anos, ou 13, ela criou muitas leis que prejudicam
o povo brasileiro, né? Sim. Vários desmandos, várias coisas que aconteceu que deixou o brasileiro até desanimado com relação à política. Porque se você pensar bem, nós somos representados por eles. Eles que nos representam lá. Agora a pergunta é, será que eles estão nos representando conforme nós precisamos da representação? Às vezes está representando eles mesmos, né? Sim. Porque muito se enriquece na política e não faz nada em favor da população, e eles foram votados pela população. Eles não têm respeito ao voto da população. Então são pessoas que trabalham em benefício próprio, não em benefício da população brasileira. Sim. Flaviano. Pastor, qual a maior dificuldade que a igreja evangélica hoje, porque os evangélicos sofrem há anos um preconceito que vem diminuindo, mas não acabou ainda. E qual a maior dificuldade hoje com a população, com outras religiões, com esse preconceito que existia, vem diminuindo, mas não acabou? Olha, eu sou membro da Assembleia de Deus há 47 anos. Desde quando nasceu, então? Não, tem bem mais. Então, no início era muito complicado, era difícil, porque as outras denominações, por exemplo, nós tivemos muito embate, né, com a Igreja Católica principalmente, que não aceitava, né? E nós hoje, devido às informações, às comunicações, hoje o Evangelho é bem aceito em vários lugares. Nós já tivemos casos de, por exemplo, aqui perto de nós, a igreja em Pains aqui, os Evangelhos de Divinópolis, nós fomos fazer um trabalho em Pains, divulgar o Evangelho, e o sargento prendeu os 2 ônibus que levou o pessoal lá, prendeu tudo na delegacia. Por ordem do padre, não podia fazer aquilo lá em Pains, né? Então hoje já não tem mais isso, hoje nós temos liberdade, e hoje o país é laico, né? Todo mundo pode professar a sua religião. E graças a Deus nós não temos mais esses embates com as demais igrejas, que é contrário. Porque a religião e a fé, ela tem que ser manifesta. Então nós temos liberdade de crença. No país nós temos liberdade de crença. Então ninguém pode impedir o outro de manifestar a sua crença. Isso está dentro da Carta Constitucional. Né? Nós todos somos livres para expressar a sua liberdade de crença. Sim, e o senhor citou aí que caso de preconceito. Eu acho que a única ferramenta para se acabar com o preconceito é você conhecer, que o preconceito é justamente isso, você falar uma coisa que você não conhece, você julgar uma coisa que você não conhece. Então, para quem tem esse tipo de preconceito contra qualquer denominação religiosa, que vá conhecer. Então, eu queria que o senhor fizesse o convite para quem quer conhecer os cultos lá da igreja, que quer conhecer o trabalho que vocês fazem, trabalho social também. Vocês mantêm aí algumas obras assistenciais, né? Tem parcerias com outras ações que são feitas aqui em Formiga em prol dos menos favorecidos, do pessoal que está em tratamento de álcool e droga. Então, eu queria que o senhor fizesse esse convite. Olha, eu queria deixar aqui um convite para as pessoas que não conhecem o nosso trabalho. A Igreja Assembleia de Deus de Formiga, ela está completando esse ano, agora 20 anos em Formiga. Nós temos um trabalho social relevante, fazemos trabalhos sociais, e nós estamos de portas abertas a receber qualquer pessoa que quiser nos visitar. Para nós sempre é uma alegria, né? Nós temos o nosso departamento de comunicação, que sempre está mandando e-mail, WhatsApp para as pessoas que vão nos visitar, para a pessoa conhecer o nosso trabalho, né? E eu respeito as demais denominações, inclusive eu sou presidente do Conselho de Pastor da cidade. Nós temos 37 igrejas filiadas aqui dentro de Formiga, que fazem parte do Conselho de Pastores. Então nós fazemos um trabalho e sempre nós estamos em contato com as demais igrejas, né? As igrejas que se movimentam aqui na cidade. Algumas delas não têm sede própria aqui em Formiga, mas é extensão de outros estados, de outras cidades. Mas nós estamos trabalhando e procurando unificar os evangélicos aqui dentro de Formiga para fazer um trabalho relevante dentro da cidade, né? Então, todas as pessoas que quiserem nos visitar, nós estamos de portas abertas para recebê-los, independente da sua crença. A igreja está sempre de porta aberta para receber.
e orar por você, levar o Evangelho até você e procurar de toda forma prestar um trabalho relevante através da obra social aqui na cidade. Bom, agora 9 horas e 46 minutos. A gente está chegando ao final do Direto ao Assunto de hoje. Como eu sempre digo, esse programa é muito curto, né? E, graças a Deus, todos os nossos entrevistados dão audiência, tem um assunto bacana e esse é o propósito do programa. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, eu e o Helder Fernandes estamos aqui trazendo uma personalidade da sociedade. Já tivemos ex-prefeitos, juiz de direito e vários outros estão por vir. A grade dos próximos 3 meses do programa Direto ao Assunto está pronta. A gente já sabe quem vem sábado que vem, quem vem no outro sábado, enfim. E é uma prestação de serviço para a sociedade. Agradecer ao pastor José do Patrocínio e parabenizar por essa prestação de serviço, porque além de estar levando a mensagem de Deus, de Jesus, o Evangelho, o senhor presta serviço. Isso é uma utilidade pública à nossa cidade, às nossas famílias, a nossos filhos. E eu agradeço, eu que frequento, né, sou católico, mas frequento a Igreja Assembleia e gosto muito do trabalho, gosto muito do pastor, conheço ele há 20 anos. E isso é um prazer poder chamar o senhor de amigo e estar aqui hoje entrevistando o senhor. Muita gente, quando eu fui marcar essa entrevista, o Helder também estava junto, eles disseram que o pastor não aceitaria, que ele não dá entrevista em rádio. Mas agradeço por ter aceitado, agradeço por estar aqui nesse programa e que Deus ilumine muito o trabalho do senhor, da Assembleia de Deus, de todas as igrejas que pregam o Evangelho. Muito obrigado, pastor. Eu quero agradecer, Flaviano, que nós nos conhecemos mesmo há muito tempo, desde a Rádio Divinal, né? Muitos anos. E eu sou muito aberto a falar do trabalho da igreja e prestar esclarecimento do que fazemos aqui na cidade, né? E eu tenho um conhecimento da cidade, porque eu estou 20 anos em Formiga, sou cidadão formiguense, né? Recebi o título de cidadão formiguense e nós amamos Formiga, nós queremos ver o bem da cidade, né? Todos os segmento da sociedade é do nosso interesse. Então nós estamos sempre acompanhando tudo que é para melhorar a cidade, nós estamos juntos, estamos fazendo parte, certo? Então eu sou muito convocado para orar nas lojas que estão abrindo, então eu sempre estou acompanhando o crescimento do nosso comércio, do segmento social, nós estamos sempre acompanhando. Então eu agradeço a todos, né? Eu me considero uma pessoa que estou sempre nas ruas, conversando com o povo. O pessoal até me chama, pessoas que eu nem conheço, mas me conhecem, né? Às vezes me conhecem porque eu estou sempre pronto, né? Para servir, para fazer o que eles, ajudar aqueles que precisam. Parabéns, pastor, muito obrigado pela entrevista. Helder Fernandes. Agradecer mais uma vez aos ouvintes, nesse sábado, dia 8 de setembro, sábado que vem, a partir das 9 horas, estaremos de volta, trazendo direto ao assunto. Na segunda-feira, a entrevista com o pastor Antônio José do Patrocínio. Estará disponível no YouTube, no canal Direto ao Assunto. Tenham todos um ótimo final de semana. Pessoal que está curtindo feriado prolongado aí, tenham todos um ótimo final de semana. E até sábado que vem com Direto ao Assunto. Daqui a pouquinho tem Charlotte Pink e Piririca, trazendo muita alegria aqui na sua 93. 9 horas e 48 minutos. Encerrando o Direto ao Assunto de hoje, de volta sábado, a partir das 9 horas da manhã.